Graça e paz, queridos. Queridos, Deus é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Deus é um Deus que, ao mesmo tempo que Ele cuida, Ele também cobra. E o amor de Deus é tão grande pela nossa vida que a própria palavra do Senhor nos diz que Deus tem ciúmes da gente. É aqueles ciúmes de cuidado, os ciúmes para que a gente não se perca, para que a gente não venha a se desviar dos seus caminhos, para que a gente não perca a salvação da nossa alma. É essa a preocupação e o cuidado do Senhor, porque o Senhor quer que todos nós sejamos salvos. E Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, diz que o Senhor ouve a tua oração. E no versículo 7, o Senhor começa a falar com Salomão, da consagração do templo que Salomão havia construído. E aí então Deus ele aparece dizendo em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas, queridos, o momento em que nós estamos vivendo é um momento em que há muitos paralíticos espirituais. É um momento em que aqueles que não creem no poder de Deus, que não creem em Deus, que buscam amparar-se em filosofias humanas, em religiões que não professam o nome do Deus verdadeiro, que buscam amparar-se nos homens, esquecendo-se de Deus. Mas veja que o Senhor, Ele está aberto a todos aqueles que chamam pelo nome dEle, que se humilham perante Ele e que oram buscando a sua face e que se converte dos seus maus caminhos. Mas essa oração, ela tem que ser uma oração de coração puro, uma oração de quem quer mudança, transformação. Ela tem que ser uma oração de quem realmente quer ter um encontro com Deus. Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja, o Senhor diz na tua palavra que ele pode ser achado, mas quando você o buscardes de todo o vosso coração. Os tempos são sombrios, são maus, os homens têm se afastado dos caminhos de Deus, têm trazido ideologias perversas que corrompem os bons costumes, têm trazido ideologias e costumes que desagradam ao Senhor, os costumes que agradam ao inimigo, mas que fazem com que o homem se distancie do Senhor. E isso não é o que o Senhor quer. O Senhor não quer que os homens se distanciem dele, mas o Senhor quer, pela misericórdia e pela graça dele, que os homens venham a se aproximar de Deus e conhecer a Deus. Pois Deus é um Deus que se revela àqueles que o buscam em verdade e em espírito. E onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão aqueles que realmente
tem se preocupado em fazer a vontade de Deus, em andar nos caminhos do Senhor. Deus é um Deus de grande amor e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor falou que voltará para buscar a tua igreja, mas o Senhor quer buscar uma igreja santa, uma igreja que verdadeiramente está na presença do Senhor em espírito e em verdade. Há muitos, queridos, que estão aleijados espiritualmente. Há muitos que não oram mais como deveria orar. Há muitos que não louvam, não adoram ao Senhor como deveriam orar, adorar, louvar. Há muitos, queridos, que não têm um coração grato por aquilo que o Senhor tem feito às vossas vidas. Veja que nós já devemos ser gratos desde o momento em que acordamos de nossa cama. Devemos ser gratos pelo simples fato de abrirmos os olhos, podermos contemplar a luz do sol, podermos respirar este ar que respiramos, por termos vida, pois até aqui nos sustentou o Senhor. E muitas pessoas não estão atentas àquilo que Deus faz para a vida delas. Nós sabemos que neste mundo perverso que nós vivemos, há os inimigos que nos afrontam ou que irão nos afrontar todos os dias espiritualmente, ou inimigos humanos que se levantam e que são verdadeiros cavalos usados pelo diabo. São pessoas que são instrumentos, são ferramentas do inimigo para tentar atingir a nossa vida e roubar a nossa fé. É por isso que os nossos olhos têm que estar fitos, concentrados, focados no Senhor que fez os céus e a terra, no Senhor que é soberano, no Senhor que é supremo. Deus é piedoso, mas também, quando o homem começa a se afastar de Deus, quando o homem começa a corromper a igreja do Senhor, Deus também entra com a sua cólera para fazer juízo e justiça. E esta é a parte que às vezes é necessário que Deus se levante com cólera para praticar o juízo e a justiça, para que os homens voltem a olhar para Ele e voltem a fazer aquilo que é correto diante dos olhos de Deus, ainda que os homens não saibam reconhecer, ainda que os homens possam zombar de nós, ainda que os homens possam nos chamar de fanáticos, ainda que os homens possam nos desprezar, não nos querendo ao lado deles. Mas estes são homens que ainda não conhecem ao Senhor. E há pessoas que estão indo às igrejas vazias do Espírito Santo, não oram antes de ir à igreja, não adoram ao Senhor antes de ir à igreja, não gastam tempo com o Senhor, não abrem as suas Bíblias para ler a palavra do Senhor. São soldados fracos, são soldados que estão numa condição de debilidade, são soldados que estão aleijados espiritualmente. São soldados que, se colocarmos na parede e pedirmos para que cite pelo menos 10 versículos da Bíblia de cabeça, sem abrir a Bíblia, muitos não conseguiriam falar 10 versículos da Bíblia de cor, de cabeça. Que soldados são esses? Nós somos soldados de Jesus Cristo.
E como soldados, a Bíblia nos orienta a manejarmos bem a palavra de Deus. Então nós temos que gastar tempo com o Senhor, gastar tempo com a leitura da palavra de Deus, para que assim nós possamos dar testemunho daquilo que a palavra de Deus diz ao ímpio, aquele que ainda não teve contato com a palavra do Senhor, para que a gente possa testificar que Deus é Senhor, para que a gente possa levar o conhecimento da palavra do Senhor àqueles corações que estão como uma terra seca. Deus é um Deus que perdoa o pecado e que cura a terra. Veja quantas coisas tem aos poucos corrompido a mente de muitos cristãos, de alguns cristãos. Veja como aos poucos a sociedade vem sendo corrompida por palavras, por coisas que não estão dentro do propósito do Senhor. Se nós observarmos aqui, como exemplo, o Natal. O Natal, embora o dia 25 foi instituído pela Igreja Católica para sufocar uma festa pagã que havia naquela época, o Natal ele aparece como uma celebração à vinda do Senhor Jesus, ao nascimento do Senhor Jesus na terra. Mas se nós observarmos como as pessoas estão comemorando o Natal, como as pessoas estão comemorando a Páscoa, por aí nós já vamos ver que há muita coisa fora do propósito, do interesse e da verdadeira adoração ao Senhor. Alguns comemoram o Natal com bebedeiras, com farras, com sexo e com muitas outras coisas que não se coadunam, não se ajustam, não se adequam à verdadeira festividade, à verdadeira celebração de uma festa religiosa, que é o Natal. O Natal, ao invés de estar sendo celebrado com músicas natalinas, com jejuns, com orações, com encontros entre os irmãos para falar do Senhor Jesus, não está havendo esta celebração. A ceia do Natal deveria estar rodeadas por homens e mulheres de Deus, falando da palavra do Senhor, com cânticos, com louvores, com adoração, gastando momentos, buscando a comunhão, buscando a presença do Senhor. Mas nós temos visto até mesmo crentes, cristãos, que estão vivendo um verdadeiro paganismo. No Natal estão dançando festas que não são de Deus. Estão dançando músicas, ouvindo músicas que não as aproximam de Deus. Músicas cujas letras são letras que corrompem, letras que falam de bebida, letras que falam de sexualização, que falam de desregramento. Então veja, queridos, o quanto nós ainda temos que nos dedicar para estar perto de Deus, para nos aproximarmos do Senhor e para fazermos a sua verdadeira vontade. O Senhor tem sede por salvar almas.
Deus quer povoar o céu, mas a pergunta que fica é: você está contribuindo com a sua vida como uma carta viva, aonde as pessoas possam ver Jesus através da sua vida? Você está contribuindo para que Deus povoe o céu, para que Deus saqueie o inferno e povoe o céu através da sua vida? O que você tem feito para o Senhor? Como está a sua vida perante o Senhor? Você tem renunciado às coisas do mundo, pensando nas coisas celestiais? Ou você está amando o mundo e desprezando as coisas celestiais? Pois a palavra de Deus diz que aqueles que amam o mundo tornam-se inimigos de Deus. Não há, querido, como você amar o mundo e amar ao Deus ao mesmo tempo. Amar a Deus requer renúncia. Amar a Deus requer fazer a vontade dEle. Amar a Deus é buscar a presença do Senhor com olhos na salvação, na vida eterna, na permanência na presença do Senhor. As pessoas precisam ver Deus na sua vida. As pessoas precisam ver que há um Deus presente e que age por meio da tua vida, que fala através de você. E é preciso que haja uma humilhação. É hora de colocarmos o joelho no chão, de buscarmos a face do Senhor, de colocarmos a nossa vida em ordem. É hora de colocarmos a nossa casa em ordem e viver uma vida de presença no Senhor. Aqueles que, mesmo estando na igreja, mas que não estão se humilhando, não estão orando, não estão buscando a face do Senhor, não estão preocupados em afastar-se dos seus maus caminhos, estes estão aleijados espiritualmente. Estes podem ser aqueles que ficarão de fora quando Jesus voltar. Queridos, não é tempo de brincar, de buscar a face do Senhor. Quantos não sabem mais celebrar a Páscoa? Celebram a Páscoa com bagunças, com desordem. Não guardam a Páscoa, o dia da Páscoa para o Senhor. Não guardam no silêncio da sua casa, com louvores, com orações, com leitura da palavra de Deus, com boas conversas, mas a sua boca jorra palavras que não têm efeito nenhum nos céus, mas são palavras que os afastam de Deus. Como Deus pode curar esta nação? Como Deus pode curar a nossa terra? Como Deus pode curar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, se nós estamos fora do propósito do Senhor, fora da obediência da palavra de Deus? É preciso obedecer à voz de Deus, é preciso obedecer à palavra de Deus, é preciso buscar fazer a vontade do Senhor, para que assim a nossa colheita não seja apenas uma colheita terrena, mas seja também uma colheita espiritual. Deus é um Deus que abençoa, e as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Mas nós não podemos ficar brincando neste mundo de crente, de cristão. Não é hora de brincar. A graça de Deus é o que nos sustenta de pé.
A graça de Deus é o que nos faz triunfar através de Cristo Jesus. A graça de Deus é manifesta em nossa vida. A graça de Deus é aquilo que nos permite ainda estarmos respirando, ainda estarmos falando de Deus. Queridos, vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ter uma vida plena de regozijo. Todas as coisas neste mundo são lícitas, mas nem todas convêm. E é isso que nós devemos observar. Nem todas as coisas que estão neste mundo convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Embora haja coisas que são lícitas, elas não convêm. Embora hajam coisas que são lícitas, elas não edificam a nossa vida. Então este é um cuidado que nós, enquanto cristãos, devemos ter. E outro cuidado é não apenas ficar buscando as coisas em proveito próprio, mas devemos buscar as coisas em proveito do reino de Deus na terra, para que a gente possa povoar o céu, em nome do Senhor Jesus. E aí eu encerro esta palavra, dizendo: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que ainda não está de pé, busque ficar de pé diante do Senhor. E como você estará de pé diante do Senhor? Quando você clamar pelo nome dEle, quando você se humilhar, quando você orar, quando você estiver buscando a face do Senhor, quando você estiver se afastando dos seus caminhos, quando você estiver com sede de ganhar almas para Jesus, quando você estiver com sede e adorar ao Senhor de todo o teu coração, aquele louvor, aquela adoração pura que sai de um coração realmente dedicado e voltado, como uma adoração verdadeira ao Senhor. E aí então, queridos, quando você estiver fazendo a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor, você sim estará de pé na presença do Senhor. Fique na paz, espero que esta mensagem possa ter falado com você. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance onde quer que você esteja, alcance a tua família e que todos venham a ser salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor. Amém.